Boa noite, Rogério. O jogo de quarta-feira, a importância é flagrante, imagino que tenha pesado na escalação, mas queria que você falasse um pouco dessa equipe, onde o Acevedo jogou pelo lado direito, o Rezende jogou como volante, o Iago jogou na frente e o Juba um pouco mais recuado de lateral. Falasse das suas escolhas e o posicionamento delas. Bom, logicamente que as escolhas têm bastante a ver com quarta-feira e também com o elenco que foi montado, como eu sempre repito. Não seria fácil contra o Flamengo aqui de maneira alguma, com todos, mas eu acho que até o que aconteceu com o próprio Flamengo reflete muito das escolhas. 2 lesões no primeiro tempo, jogadores saindo, né? É puxado, a situação nós infelizmente tivemos mais uma lesão do Ademir, nós tivemos que os 2 laterais direitos machucados, o Eric, que fez a lateral direito, suspenso, e o Nico já havia jogado umas 10 partidas no Uruguai como lateral direito. Então foi o que nós encontramos de melhor adaptação e ele teve extrema boa vontade para fazer essa função e acho que até executou de maneira bem feita, né? O Rezende foi para a função que seria do Nico, em tese, no jogo, porque é um volante de origem, nos ajudava também com a altura em bola defensiva. E o Iago pela energia, porque nós tínhamos dúvida se o Wesley começaria para uma dobra para o Juba construir por dentro e o Iago poder acompanhar, que é o lado mais forte. Gerson vem para dentro sempre. Então, para dar essa compensação, o Ademir não pôde, foi Kaique, e hoje com o Lúcio para tentar ter mais energia, pressionar um pouco mais. Uma pena não conseguir um resultado melhor. Eu acho que o time suportou bem a pressão do começo do jogo, com a exceção do lance do gol, que um descuido, mas o Flamengo até teve mais controle de jogo, que era normal, esperado até para um time que não tem tanto conjunto, o nosso. Fomos apertados na saída de jogo, tentamos fazer bolas longas para sair um pouco dessa pressão. Eu acho que fomos se assentando no jogo com o passar do tempo e na fase final do jogo poderíamos ter tido um resultado melhor. Não criamos tanto assim, mas aí resolvemos nos últimos 30 minutos colocar alguns jogadores que a gente resolveu poupar pelo cansaço mesmo que é a sequência de jogos. Uma pena, um jogo importante, claro que é de quarta, de hoje também era muito importante, assim como de domingo que vem, também em casa será muito importante. Então, uma pena, a gente pela primeira vez na temporada perde 2 jogos consecutivos, mas eu acho que se nós tínhamos uma chance, nós temos que arriscar na quarta-feira, tentar ter jogadores em melhores condições e também dar minutagem para esses jogadores que jogaram hoje para estar prontos para uma necessidade, para entrar no campo de jogo, seja na quarta ou seja no domingo. Boa noite, professor. Ninguém desaprende a jogar futebol, né? O senhor falou no jogo anterior que não ia falar de jogador específico pós-derrota, só que assim, a pergunta que eu faço pro Rogério é: o que é que aconteceu com o Lúcio Rodrigues, que há pouco tempo até era bastante elogiado, vinha jogando bem, e de repente o Lúcio tem uma queda, erra lances bobos, perde algumas jogadas em que a gente imaginava que ele poderia tomar uma decisão melhor, de dar passe e tal. O que é que tem acontecido com o Lúcio? Como é que está a cabeça do Luciano? Eu acho que ele é um jovem, tem 21 anos de idade, vinha realmente ano passado muito bem, começou o ano com muitos gols. Eu acho que é natural essa oscilação, é um menino que trabalha muito todos os dias, entrega muito da parte física, né? Se desdobra realmente, ajuda. Eu acho que a ausência do gol é que chama um pouco mais a atenção, isso, né? Então vamos ter calma, porque é um garoto assim como é o Thiago, 1 ano mais velho que o Thiago, 3 anos mais velho que o Fred, por exemplo, que tem 2 jogos no profissional. Então, acho que tenhamos um pouco de paciência, é um cara que a gente acredita, confia muito, e eu acho que a hora que ele fizer um próximo gol, acho que as coisas devem voltar ao normal. Uma pena não ter saído o gol dele contra o Nacional no último jogo, né? Mas ele não deixa de lutar, não deixa de brigar nunca, vai evoluir com o passar do tempo. Boa noite, Rogério. Raia Leão, antena a jogada. Primeiro, perguntar para você como é retornar ao Maracanã. Você teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, com 3 títulos. E também te perguntar sobre o seu retrospecto contra o próprio Flamengo, né? Porque hoje foi a 16ª derrota em 16 jogos. Saber o que explica esse tabu e se de alguma maneira essa estatística te incomoda. Muito, me incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Assim como você tem estatísticas positivas contra outros clubes, infelizmente aqui, repito mais uma vez, mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E claro, né, logicamente que incomoda qualquer profissional, você vir e não vencer. É ruim, vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística.
Boa noite, Rogério. Matheus Aguiar, do BTB Esportes. Nos minutos finais da partida, o Bahia ficou com um jogador a mais durante 18 minutos. E mesmo nesse período não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade de gol. Ao que você acha que faltou ao time para conseguir aproveitar essa vantagem numérica e criar mais oportunidades e poder empatar o jogo? Primeiro aos 10 do árbitro que ele segurou, que foi 13 de acréscimo, porque segurou muitos minutos no chão. Segundo, a falta de coragem do árbitro de dar mais minutos depois que ele já tinha levantado a placa. Então, assim, desses 18 que você falou, né, que foi 40, 85, né, mais ou menos uns 60% dele foi de jogo parado. O do Rossi, que ele é experiente e gasta muito tempo no tiro de meta, você pode escolher de várias formas. E também, porque no momento que é expulso nós não tínhamos mais trocas, né? Então nós já estávamos com o Nico, que já cansado, é um volante, nós estávamos com o Rezende, um volante defensivo, mais 2 zagueiros. Então, assim, dentro do que nós nos propusemos, até tivemos uma escapada com o Pulga, finalização que o Rossi defende, o Williams, uma bola escapada que traz, bate para fora, mas realmente nós não tivemos depois de cansado, de seja correr 85 minutos atrás do Flamengo, você já está um pouco a perna um pouco mais pesado, um pouco mais cansado, e ainda tem o lance do VAR, que tenta encontrar um pênalti onde não existe pênalti, para dar aquela esfriada no jogo que é tradicional quando necessário aqui no Maracanã, né? Dar aquela tranquilizada no jogo, aí depois o jogador cai, o juiz não dá mais nem um minuto de acréscimo, tudo dentro dos padrões como é. Então, dos 18 que você se refere, talvez 13 tenha sido gasto pela arbitragem. Boa noite, Rogério. Alana Fonseca, da Mosaico. Em alguns momentos, falando do comportamento tático do Bahia, Iago, Jean e Juba, eles caíram mais para o lado esquerdo. Eu não entendi o começo da tua pergunta, peço desculpas. Não, tudo bem. A minha pergunta é mais sobre o comportamento tático do Bahia. Tático, Que em alguns momentos, Jean, Juba e o próprio Iago, eles caíram mais para o lado esquerdo. Foi a ideia desde o começo ou você acha que acabou congestionando no meio do jogo? Na verdade, Juba joga de lateral esquerdo, o Jean joga de volante pela esquerda e o Iago jogou como um atacante pela esquerda. Então faz sentido os três estarem próximos pelo lado esquerdo. Estranho seria se eles estivessem do outro lado. Mas eu acho que hoje era um lado até mais forte nosso, né, de projeção, de chegar à frente, porque o Juba tem boa ultrapassagem, fez uma jogada boa no primeiro tempo, né, que acho que é o Jean que põe uma combinação de passes, ele põe o Juba para trás. Então, assim, dentro da nossa expectativa era ter mais triangulações, mais um quarto jogador chegando para poder atingir o lado do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que marca muito forte, muito alto, firme, bem compacto, né? E jogamos com um time que não é tão costumeiro para nós hoje. Mas sobre os três estarem do lado esquerdo, está de maneira correta, porque é assim que a gente escalou, para ter os três predominantemente do meio para a esquerda. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. José Fernández para el diario AS. Quería preguntarle por un tema que usted ya ha tocado anteriormente en otras conferencias de prensa, que es el calendario brasilero. Llega el mes de abril, de mayo, donde se juegan cosas importantes los equipos brasileros y todos los de Sudamérica en las competencias de la Conmebol, en la Libertadores y la Sudamericana. Y el calendario del fútbol brasilero por ahí hace que los equipos no lleguen tan frescos y usted tenga que, por ejemplo, cuidar futbolistas hoy día pensando en la definición de la semana próxima. ¿Qué solución le encuentra a este problema del calendario? Posso te responder em português? Sim. Ok. Eu acho que nós estamos jogando desde o dia 23 de janeiro sem nenhuma folga de meio e fim de semana. Então, assim, eu acho que as equipes acho que o Flamengo não é muito diferente, talvez no começo do ano tenha um pouco diferente. Nós tivemos a pré-Libertadores ainda para incluir, nós temos a Copa do Nordeste, que é uma outra competição que a gente participa. Se você se classifica para as grandes competições, infelizmente, você tem que cumprir calendário de televisão. O que paga o futebol é a TV, né? Então, não importa muito para aqueles que transmitem futebol de uma maneira ou outra, se o jogo seja um jogo de melhor qualidade, se o gramado tenha muita qualidade. O que importa é ter na tela das plataformas, streaming e tudo, né, que tenham jogos para se mostrar. Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar qualificar elenco, crescer em matéria de elenco, o que já gera um custo maior também de administrativo para o clube, né? Porque quanto mais jogadores você tem, mais alto fica o teu custo do futebol. E para atender as necessidades que tem todas essas confederações, a própria Conmebol, a CBF, que são, na verdade, as competições que pagam os salários nossos, dos jogadores, que sustentam os clubes. Então nós temos que tentar se adaptar a isso, porque não tem ao menos uma perspectiva de melhora ou de diminuição de jogos, porque também ninguém quer diminuir os seus salários. Então nós temos que continuar trabalhando e tentando encontrar maneiras de rodar times para
um menor número de lesões, mas é natural. Chega nesse mês agora com 32, acho que é hoje 32 jogos, nós vamos estar mais cansados e infelizmente já com 7, 8 lesões, isso cai logicamente a qualidade de cada time. Acho que todos, você vê o Flamengo hoje perdendo 2 jogadores por lesão no primeiro tempo. Rogério, eu ia até perguntar outra coisa, mas é um ordinário aí. Pode tirar porque é meia-noite. Perdão, desculpa. Não imaginei que já era meia-noite. Mas vamos lá. Ele falou de calendário, você acabou respondendo. Eu vou até tentar perguntar o que eu queria, mas com base até no que ele disse. Você trabalhou, você, o elenco, todo mundo trabalhou pra caramba para estar no patamar que está. Uhum. Se você trabalha, você já sabe o que é que vai enfrentar. Sim. Está com um elenco curto, está com um elenco desequilibrado, não é uma responsabilidade de quem tem que montar? E aí eu não estou dizendo que você é culpado ou que Cadu é culpado, estou dizendo que é pensado. Já se sabia que teria Libertadores, Baiano, Nordeste, Copa do Brasil, o Brasileiro, todas as competições. E aí estar desse jeito não é só você, mas tem times que estão com elenco maiores, sofrem menos. E a gente está com elenco curto e faltando peças. Não já era sabido que isso ia acontecer? Não já era... Não é algo pré-definido? Não já se sabia? A gente não sabe a tabela. Claro, que até porque é um mangue. A CBF é um mangue, tudo aqui é um mangue. Mas não já se sabia esse volume todo de competições e ainda assim a gente tem um elenco com lacunas em posições essenciais? Que carro você anda todo dia? Que carro você tem? Não tenho. Não? Você gostaria de ter? Sim. Pois é. A vida é desse jeito, sabe? Arrecadação, gasto. Todo mundo queria ter sempre os melhores jogadores, ter mais opções de jogadores, mas é de acordo com aquilo, é lei da vida, né? Cada um gostaria de morar numa casa maior, numa casa melhor. Então, assim, eu não acho que o elenco é curto, tá? Não acho. Eu acho que as lesões realmente atrapalham. Aí você vai dizer, mas você tem que pensar que pode haver lesões. Você nunca pensa que você vai perder todos numa mesma posição, né? Ter os 2 principais laterais e tá naquele dia que os 2 estão lesionados, um terceiro jogador que faz a função também vai acontecer de estar lesionado. Então é claro que não há uma perfeição, eu acho que a cada ano a tendência é crescer. As pessoas querem crescer de uma hora para outra, né? E às vezes não é possível, financeiramente não é possível. Às vezes você ter um jogador de melhor qualidade, 2, 3 a mais, pode valer 30, 40 milhões de euros. E será que a gente arrecada hoje para ter um custo de 30, 40 milhões de euros a mais nesse momento? Claro que seria importante, mas aqui todo mundo tenta fazer as coisas de uma maneira equilibrada. Mas a impressão de Grupo City pede o dinheiro, pede o jogador. Eu vejo todo dia. Tem uns caras aí que fazem material aí na internet aí, que soltam cada dia, sem sacanagem, cada dia um jogador diferente está chegando no Bahia. Assim, até uma coisa sem nexo, porque já tem uns 300 jogadores por ano contratados pelo Bahia. Então, assim, nós estamos trabalhando, estamos tentando ter energia para cada jogo. Colocamos, logicamente, mais energia focado nesse jogo de quarta-feira, o que não é uma garantia que você vá lá e vença. Mas se nós temos essa oportunidade, lutamos tanto no ano passado e comemoramos tanto o fato de estar, claro, teria muito melhor ter vencido o Nacional em casa, que era uma coisa até mais razoável, mais lógica, né? Mas nós não tivemos a capacidade de controlar o jogo no momento que nós estávamos à frente. Agora nós vamos ter que investir nesse jogo de quarta-feira. Uma viagem 6h30, depois volta às 6h30, chega 10 da manhã, viaja a noite toda, para 2 dias depois ter jogo contra o Vitória, nosso rival lá. Então, assim, todo mundo gostaria de ter, eu gostaria de ter uma casa melhor, gostaria de ter mais tempo livre, gostaria de poder passear mais, mas tudo ao tempo da sua vida. Então, não é que o elenco seja curto, nós temos boas peças, né? Temos em número peças boas. Em uma posição ou outra pode estar faltando alguma coisa que, com relação ao tempo, deve ser corrigido. E que não dá para você fazer tudo aquilo que você vai fazer uma reforma. Você consegue reformar o quarto, a cozinha, mas não consegue reformar a casa toda, né? Pode continuar. Não, só me permita, porque você falando, aí acabei um gatilho de algo que você pediu. Sim. O Cauã Davi, ele ia ser liberado. O contrato estava encerrando. Quem pediu a manutenção dele foi você, gostou do que ele apresentou e pediu a extensão do contrato. Por que ele não joga mais, já que a gente tem ausência? E as primeiras partidas, não estou mensurando o nível, mas as primeiras partidas que ele jogou, ele esteve bem. O Cauã é um menino nota 10, trabalha todos os dias. Na minha opinião, o Eric, pela experiência que tem, pelo jogo aéreo que tem, me entrega mais do que ele. Acho que Gilberto e
E Arias, por exemplo, que são dessa função, ele é um zagueiro improvisado de lateral, ele não é um lateral de origem, né? Ele não tem essa passada no fundo. Até teve no jogo do Baiano, teve uns 2 jogos que ele fez umas jogadas bonitas, né? Mas eu acho que nesse momento, esses 3 jogadores que eu citei, com a experiência que tem hoje o Nico para um jogo desse tamanho, se às vezes eu boto um garoto contra o Flamengo aqui, todo mundo vai dizer, mas como é que põe um garoto contra o Flamengo? Eu acho que o Nico não serviu bem nessa situação. E o Cauã é um menino bom que trabalha todos os dias. Se a gente precisar gastar mais um tempo ou emprestar para que ganhe mais experiência, é uma avaliação que a gente faz, diariamente. Mas, assim, falar sobre a escolha de um em detrimento ao outro, acho que nós tivemos o Nico, que é um jogador experiente, um jogador que nos ajudou bastante, fez um bom jogo no dia de hoje. Seria uma adaptação, assim como o Cauã, talvez por ter jogado 3, 4 jogos a mais no ano, seria uma adaptação menor, né? Mas eu acho que a experiência do Nico valeu bastante no dia de hoje. Principalmente que nós imaginávamos que seria ou Michael, ou Cebolinha. São jogadores de 1 para 1, né? E uma coisa é 1 para 1 no Campeonato Baiano, outra coisa é 1 para 1 no Campeonato Brasileiro frente ao Flamengo, né?